Olá, pessoal. Boa noite, bom dia e boa tarde, de acordo com o horário que vocês irão apreciar o culto. Desejo a todos boas-vindas, ou melhor, que sejam todos bem-vindos. E vamos começar aí mais um culto. E eu gostaria de verificar com vocês quem gostaria de fazer aí a oração inicial. Eu vou fazer, Amy. Ok, Eli. Senhor Jesus, nosso Salvador e companheiro de todos os dias, eu venho colocar, Pai, este culto de hoje na Tua presença e pedir, Pai, o Teu direcionamento na ministração da palavra, Senhor, que ela venha falar aos nossos corações, que ela venha nos trazer discernimento, Pai, e que ela frutifique, meu Deus, para todo mundo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu quero pedir a Tua bênção na vida de cada um, Pai, que está presente aqui ao vivo neste culto e na vida de cada um, Pai, que vier a assistir esse culto. Em nome de Jesus, adentra todas as famílias e age, Pai. Age para o Teu bem maior, para a Tua honra, para a Tua glória, assim, para hoje e para todos sempre. Amém. 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 Bom, pessoal, hoje aconteceu uma situação um pouquinho atípica, né? Então eu vou compartilhar aqui um louvor, né? De um irmão que ele não pôde participar. O nome dele é Irmão Carlos. Mas a gente vai reproduzir aqui o louvor dele. Vou reproduzir aqui para vocês, gente. Né? Podem manter os microfones desligados. Quero que vocês apreciem aí o louvor. Acabei não pegando o nome dos louvores com o irmão, mas ele sempre apresenta aqui, né? O som da sanfona, da gaita, na igreja onde congrego. Divino companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador quer chegar. Não deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém, pessoal. Amém. Então, pessoal, agora... Ok. Então, agora nós vamos aqui para a palavra. Só vou parar aqui o compartilhamento de tela aqui, né? Então, pessoal, hoje a mensagem que eu vim trazer para vocês, ela se chama Caminhos para se libertar da opressão do mal. Sei que já na semana passada a gente havia falado sobre Êxodo, né? E hoje nós vamos continuar ainda utilizando como tipologia, considerando aí o Egito como o mundo e considerando o povo de Israel, né, como os cristãos dos dias atuais. E o capítulo que nós iremos trabalhar é o
o capítulo de Êxodo, né? A gente vai conversar a respeito sobre quando Moisés pediu, juntamente com Arão, pela libertação do povo hebreu na primeira vez. Voltando um pouco atrás, principalmente em Gênesis, no final de Gênesis, podemos verificar que houve a venda de José, que era um filho preferido de Israel, pelos seus irmãos aos ismaelitas, e ele acabou indo parar no Egito, como acredito que todos devem conhecer, né? Ele teve uma saga, passou por vários sofrimentos, mas em tudo Deus foi com ele, em tudo Deus o abençoou. E no final ele se tornou governador do Egito. E com isso, né, os irmãos e o pai, o Israel, né, pediu aos seus filhos que eles fossem ao Egito para comprar comida, por causa da grande fome que tinha se instaurado. E os irmãos foram. E com isso, após se reconciliarem, após tomarem conhecimento de toda a história, eles ficaram morando lá até que a descendência, até que todos ali morressem, né? Foram todos e seus familiares, se não me engano, aí eram em torno de 70 pessoas. E o propósito de Deus para que essas pessoas fossem para o Egito era exatamente preservar a linhagem do povo hebreu. E com isso o povo se modificou para que se cumprisse a promessa que Deus havia feito a Abraão sobre ele ser pai de uma grande descendência. E com isso, eles permaneceram por lá 430 anos, até que Moisés os libertasse, né, para que houvesse realmente ali o crescimento da população, né? Então, gente, a gente vai começar aqui com o capítulo de Êxodo, capítulo 5, 1 a 10. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó, já não lhes darei palha. Bom, como todos pudemos perceber, né? Quando começamos a lutar contra a opressão do mal, como foi o caso do povo hebreu, que Deus havia levantado Moisés, juntamente com Arão, para libertar o povo. Eles tiveram a primeira negativa do faraó, que começou a impor dificuldade, tá? Recusando-se a libertar o povo. E é assim que acontece quando buscamos lutar contra a corrente, quando a gente procura realmente nos posicionar contra, renunciando todos os prazeres desse mundo, as facilidades, né, que não agradam a Deus, né, através do combate ao mal. Quando temos aí o objetivo de seguir a Cristo e nos santificando igual a Ele. E, claro, vem a consequência, porque o mal, ele tem como objetivo nos oprimir, né, para nos desviar do caminho, para que desistamos. E para que o inimigo ganhe as nossas almas, porque ele sabe que Deus, ele nos ama, e ele sabe também, o inimigo, que ele já está condenado. E ele tenta, de toda maneira, ferir a Deus. E no capítulo de Êxodo,
como vocês verificaram, Moisés e Arão foram falar com o faraó, né, pedindo para que libertasse o povo, para que eles pudessem prestar culto a Deus. E o faraó, ele negou, né, dizendo que não conhecia o Senhor, dobrou a carga de trabalho do povo hebreu. E assim acontece, por exemplo, aqui, quando não concordamos com alguma pauta que é anticristã e a gente busca propagar a verdade bíblica, né? Porque ultimamente até mesmo algumas passagens, algumas ideias, ou melhor, alguns ensinamentos que estão na Bíblia que combatem ideologias anticristãs, eles são proibidos de serem ditos. A gente pode observar quando a gente tenta combater essas ideologias e buscamos combater, né, a aprovação de leis que vão contra o que Deus nos ensina, como, por exemplo, legalização do aborto, legalização da maconha. E sabemos que as pessoas que lutam na linha de frente para defender os nossos valores, para que o mundo ele não caia, ou melhor, para que o mundo não se desequilibre ainda mais, não se desajuste ainda mais, essas pessoas elas são intimidadas, o mal revida com opressão dessas pessoas, né? E a gente percebe também, já aconteceu, por exemplo, aqui no Brasil, né, de pastores serem indiciados por pregarem a supremacia do nosso Deus perante a falsos deuses das demais religiões, porque nós sabemos que o único que salva é Jesus Cristo. Essa é uma verdade bíblica. Não há salvação se não aceitarmos o sacrifício de Cristo para conosco. E a gente percebe também que alguns países onde predominam ditaduras, como a Coreia do Norte, por exemplo, a China, os cristãos são proibidos de professar a sua fé. Nos países islâmicos também, como por exemplo na Arábia Saudita, né, em que cristãos são presos e se não negarem, né, a Cristo, são até mesmo executados. No entanto, o que a gente pode perceber que o mal ocorrido, ele é um preparo de Deus para que a sua glória resplandeça. E assim a gente pode verificar, né, nos capítulos seguintes de Êxodo, que foram abordados referentes a todos os sinais de prodígios e maravilhas que Deus fez através de Moisés e Arão para provar aos egípcios que não havia Deus maior, que não há Deus maior, que nosso Deus, ele governa e está acima de todos os deuses. E com isso, né, o povo hebreu ele é liberto. E nos livros de Juízes e de Reis, também podemos verificar relatos da desobediência dos israelitas. E com isso, né, a gente pode observar que o juízo de Deus ele pesava sobre eles. E a gente vai verificar isso no capítulo 2 de Juízes, versículos 10 a 19. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Então, como a gente pode perceber, pela desobediência, o povo hebreu ele sofria várias consequências, né? Várias consequências por se afastarem do caminho do Senhor, por adorarem falsos deuses, já que a geração futura quebrou a aliança, que eram os descendentes dos que entraram em Canaã, que Deus tinha feito
com o povo após a libertação de Israel do Egito. E a gente vai ver também, após o período de juízes, né, onde o povo ele resolve, ao invés de ter Deus como rei, porque era, na verdade, o desejo de Deus ser rei desse povo, porque era o povo de Israel é o povo escolhido. Mas eles mesmo assim quiseram um rei, e Deus lhes deu um rei, né? E a gente vai olhar também uma passagem aqui do livro de Reis, que mostra mais uma vez a desobediência do povo israelita. E assim a gente pode observar que ao longo da história, principalmente quando o cristianismo foi instituído, as coisas também aconteciam desta mesma maneira. Por incrível que pareça, nós, leitores, nós, adoradores, conhecedores da palavra, e não só nós aqui, mas muitos que a conhecem, nós deveríamos realmente tomar esses acontecimentos citados no Antigo Testamento como lição, para que a gente não reincidisse, para que a gente não cometesse os mesmos erros, para que a gente realmente buscasse mais a Deus. Mas, infelizmente, a gente continuou seguindo esse ciclo. E por seguirmos esse ciclo, né, quando nos afastamos de Deus, quando a humanidade se afasta de Deus, ela se degrada cada vez mais. Mas quando ela volta, quando ela se arrepende, Deus também tem misericórdia. Mas precisávamos realmente pensar em tudo isso, refletir de maneira que realmente pudéssemos conhecer e seguir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E agora a gente vai ver aqui no livro de Reis sobre o reinado do rei Acabe. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 a 33, que fala sobre o rei Acabe, que se casou com Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios, e ele passou a adorar Baal, né, e os deuses deste povo, acendendo a ira do Senhor. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. E aqui, vendo toda essa decadência, vendo toda essa imoralidade, né, vendo, enfim, que Acabe levava o povo a pecar, Deus levantou vários profetas para combater esse mal, para denunciar essas práticas, para levar o povo a reconhecer o seu erro, levar o rei, a sua esposa, a reconhecer o seu erro, né? E um dos erros, inclusive, né, que é interessante a gente pensar, que ele cometeu, assim como outros reis e outros descendentes, integrantes do povo de Israel cometeu, foi se casar com mulheres de outros povos, né? E no caso das mulheres, se casarem também com homens de outros povos. E com isso, eles acabaram se misturando, que era algo que Deus tinha, né, pedido para que eles não fizessem. E acabavam adotando, né, incorporando ali a cultura desses povos, os deuses desses povos, né. E um dos profetas que foi levantado para poder combater, que por sinal foi muito perseguido, foi o profeta Elias. E aqui no capítulo 17, versículo 1, nós vamos verificar o que aconteceu, o que, por meio de Elias, Deus fez. Então ele anunciou, né, uma seca que duraria por 3 anos, né, como a gente pôde observar na leitura desse versículo. E dali em diante, o Elias começa a viver a sua saga, né? Porque ele precisa também fugir, né?
das perseguições, porque Jezabel estava matando todos os profetas do Senhor. E no capítulo 18 a gente verifica que Jezabel extermina os profetas do Senhor, e Obadias, ele salva 100 profetas, escondendo-os em 2 cavernas. E neste mesmo capítulo, Elias vai desafiar Baal e vai provar ao povo de Israel quem é o verdadeiro Deus. Então a gente vai verificar no capítulo 18, versículos 16 a 40. É bem interessante essa história, ela é inclusive bastante emocionante. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: É você mesmo, perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: O que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal: Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus. Quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando, em transe, até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Então Elias ordenou-lhes: Prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Então vocês viram, né, que realmente, enfim, todo esse prodígio, todo esse milagre de Deus, ele foi provado, né? E da mesma maneira que isso aconteceu com Elias, né, essa maneira, assim acontece atualmente quando a gente busca denunciar os pecados da nação, visando levar o povo ao arrependimento, né? A gente corre o risco de ser perseguido, né? Existem as perseguições velhadas, né? Sofremos também
preconceitos velados, visto que muitos não suportam essa doutrina e, sentindo comichão nos ouvidos, buscam doutrinas de demônio, né? Que condizem com seu estilo pecaminoso de vida, que cumpria o que o apóstolo Paulo disse, né, na sua segunda carta a Timóteo, a capítulo 4, versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então é o que realmente aconteceu, né? E a gente pode observar que, além disso, o que se faz ainda pior, né? Além de seguirem falsas doutrinas, se deturpa o evangelho. Porque as pessoas, elas buscam o Deus que as agrada, o Deus que infla o seu ego, o Deus que agrada o seu ego. E elas não aceitam a mudar. Sendo que Jesus sempre dizia a todas as pessoas com quem ele conversava, perdoava os pecados e dizia, vai em paz e não peques mais. Mas as pessoas, elas creem, buscam um Deus que é somente amor, um Jesus que é somente amor. Mas eles esquecem que sim, que Jesus, ele é amor, mas ele também é justiça. Ele virá para julgar vivos e mortos. E a gente percebe que o que aconteceu, como as pessoas, elas não quiseram ouvir a verdade, né? Principalmente atualmente, né? A gente verificando assim, a maioria da sociedade, a maioria das pessoas, né? Embora tenham, claro, aquelas que não conheçam, embora Deus tenha dito que deixaria fluir a sua essência, né? Que foi uma promessa após a crucificação de Jesus. Mas como as pessoas, elas têm o coração endurecido, têm o coração obstinado e não aceitam a verdade de Cristo, então Deus permitiu que o Deus deste mundo cegasse o entendimento, para que os incrédulos não ouvissem e não crescem no Evangelho, que é o que acontece. E diante de muitas atrocidades, né, que são cumprimento de profecias bíblicas, a gente pode definir que estamos vivendo nos tempos trabalhosos e que Jesus está próximo de voltar. Devemos ser vigilantes, buscarmos evangelizar o máximo de pessoas que conseguimos. Pois ainda que a palavra de Deus precise se cumprir, porque a palavra dele não passará, a gente sabe. Mas ainda há tempo de salvação. Embora não possamos mudar o futuro, podemos, como intercessores, mortos ao mundo e crucificados em Cristo, aplacar a ira de Deus e alcançarmos misericórdia, assim como aconteceu muitas vezes com o povo hebreu, quando se arrependiam dos pecados que cometiam. E uma outra história bem interessante que eu não resolvi não citar o capítulo aqui, mas é o do livro de Jonas, né? Infelizmente o povo de Israel, ele sofria bastante perseguição pelos assírios, né? Tiveram vários problemas com os assírios e Deus queria salvar os ninivitas e mandou Jonas a Nínive para pregar o evangelho. Jonas não aceitou, resistiu, mas como o nosso Deus é soberano, ele teve que cumprir a vontade de Deus. E Jonas fez uma pregação muito mequetrefe, mas serviu para que o povo se arrependesse, se vestisse pano de saco, orasse a Deus, oferecesse ofertas. E após a evangelização de Jonas, eles se arrependeram e Deus desistiu de destruir esse povo. E o que a gente percebe? Que para aqueles que não aceitam, né, a salvação por meio do nosso Senhor Jesus, que estão endurecidos e não aceitam a verdade e não reconhecem, né, a soberania e a grandeza do nosso Deus e não reconhecem o nosso Senhor Jesus, né, como o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a gente percebe que o fim, porque na Bíblia já está escrito o fim, por meio do Apocalipse, né, que pragas, pestes, doenças e a escuridão e morte eterna esperam aqueles que continuam com o coração obstinado contra Deus. Portanto, precisamos nos arrepender enquanto é tempo,
já que não saberemos quando a nossa alma será pedida. E é importante seguirmos o que Jesus recomenda em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E o que precisamos fazer? Precisamos também buscar amar a Deus. Precisamos buscar amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E também ao próximo como a nós mesmos. Como de acordo com o que Jesus recomenda também em Mateus capítulo 22, 37 a 40. Eu não vou, como provavelmente o nosso tempo está curto, provavelmente eu vou deixar esse versículo sem ler, para a gente já prosseguir para o final. E se a gente não sabe, é importante também a gente saber, a gente se perguntar se realmente nós sabemos amar a Deus da maneira que Ele merece ser amado, pela sua benevolência para conosco. E se não sabemos, precisamos pedir a Ele que nos ensine a amá-lo como Pai. E precisamos também, para que o Espírito Santo possa nos guiar e para que possamos ouvir o Espírito Santo e seguir nos caminhos de Jesus, a gente precisa revelar a Ele os nossos segredos mais secretos, as impurezas do nosso coração e nos sujeitar à vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E com isso, nos deixando conduzir pelo Espírito Santo, poderemos e com certeza nos tornaremos semelhantes a Cristo. E com isso, estando crucificados em Cristo e mortos para o mundo, conseguiremos vencer as adversidades em Deus e sermos instrumentos para que o Espírito Santo alcance todas as almas que Jesus deseja salvar. Então, pessoal, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E peço a Deus que possamos ser cada vez mais profundos em nossa comunhão com Ele, em nossa intimidade com Ele, que possamos nos assemelhar cada vez mais e mais a Cristo. E que combatamos um bom combate e que sejamos mais que vencedores, porque em Cristo somos mais que vencedores. E podemos. E também peço algo para que o Espírito Santo alcance mais e mais almas que estão sedentas da palavra, sedentas do Evangelho, dessas boas novas que nos traz vida eterna. Então, eu agradeço pela oportunidade, agradeço a todos pela participação. E agora, gente, agradeço principalmente a Deus pela palavra, que Ele ilumine nossos corações. Bom, então vamos partir para a oração. Eu gostaria de saber quem gostaria de fazer a oração final. Posso fazer então, Mi? Pode. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, muito obrigada, Senhor, por esse culto, pela Tua palavra, pelo louvor, por tudo que nós podemos fazer, Senhor, aqui na Tua presença, engrandecendo o Teu santo nome. Deus, que o Senhor venha mais uma vez ouvir, ó Deus, a nossa súplica, que o Senhor venha mais uma vez escutar os nossos pedidos de oração, inclinar os Teus ouvidos para nós, meu Pai. O Senhor conhece o que está no coração de cada um, o Senhor conhece o pedido de cada uma dessas pessoas, aquilo, ó Deus, que vai tão fundo, tão íntimo, que muitas vezes não é possível ser compartilhado. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar família, saúde, casamento, que o Senhor venha restaurar relações entre irmãos, pais e filhos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, blindar
brindar a saúde mental de cada um de nós aqui presente, de cada pessoa que está ouvindo esse culto mais tarde, através do YouTube. Paizinho, em nome de Jesus, Senhor, eu venho te pedir a tua mão sobre a vida financeira de cada um aqui representado, de cada pessoa que foi colocada aqui em oração. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha livrar de dores, que o Senhor venha abrir as portas, meu Deus, aonde não há porta, para a glória do teu nome, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale aos corações e que não haja barreira, Pai, que não haja barreira, que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua igreja, ó Deus. Nós somos a tua igreja que ora, que clama, que está aqui diante da tua presença, te pedindo, Senhor, por vidas, pedindo muitas vezes por nós mesmos, mas principalmente intercedendo por outras pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, queremos ser melhores para ti, queremos louvar o teu santo nome, queremos reverenciar o teu santo nome. Senhor, venha nos ensinar o que é o amor, venha nos ensinar, Senhor, a tua palavra, venha nos ensinar a tua vivência. Senhor, nós queremos transbordar da tua presença, nós queremos, ó Pai, resplandecer a tua glória, Pai. Vem, Senhor, encher as nossas vidas e que o Senhor seja louvado em cada atitude nossa, em cada palavra, em cada pensamento, Senhor, dentro de nós. Em nome de Jesus, para a tua honra, para a tua glória, nós oramos e desde já te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Bom, agora a gente vai reproduzir mais um louvor. Algemado por um peso, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da eis que encontrei com Cristo, e senti seu terno amor. Tenho eu achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da condenação. Amém. 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 Agora, né, pessoal, a bênção final. Então, para a gente poder encerrar aí o culto,
Então, tio Clodo, agora é com você. Amém. Vamos lá, então. Vamos ministrar a bênção final para esse nosso culto. Amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo mundo, sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.